As pessoas estão amarradas a esse mundo por algum tipo de prazer e se esquecem de que nesse exato momento, lá no santuário celestial, o juízo se processa. A porta da graça ainda está aberta, mas Jesus falou, como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda dele. E as pessoas estão como? Elas estão comendo, bebendo, casando, se dando sem casamento. O que significa isso? Elas estão vivendo sua rotina. Elas estão na vida rotineira. E a porta da arca se fechou e elas não perceberam. 120 anos pregando. As pessoas deixaram de crer na voz profética. Se voltaram para o seu cotidiano. Jesus também disse, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Ou seja, estavam absortas na sua rotina. Não que essas coisas sejam ruins. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está condenando você comprar, vender, trabalhar, edificar. Não, ela não está condenando. Mas as pessoas, em troca dessa rotina, elas se esqueceram completamente das questões espirituais. Salvação, a oportunidade de ser salvo. A Bíblia ensina que haverá um momento em que as pessoas terão todos os seus casos decididos. E aqueles que estiverem salvos não mais se perderão, e aqueles que estiverem perdidos não mais se salvarão. Isso está em Apocalipse 22:11. Lá diz, continue o imundo ainda sendo imundo, e o santo continue a santificar-se ainda. Mas eu quero buscar na Bíblia apoio para esta ideia. Vamos começar com a arca de Noé. O pecado havia se alastrado pelo mundo inteiro. Então Deus tomou a decisão de destruir toda aquela geração que não abandonasse o pecado. Chama então Noé, faz com Noé uma aliança, e agora Noé foi ordenado que ele construísse uma arca. Por quantos anos Noé construiu essa arca? 120. Durante 120 anos, Noé esteve construindo a arca. E enquanto construía, ele pregava. E qual era a pregação de Noé? Daqui a 120 anos, virá um grande dilúvio. E a única forma de escapar desse dilúvio e sobreviver é entrando na arca. Os anos foram passando. Daqui a 100 anos, daqui a 70 anos, daqui a 50 anos, daqui a 10 anos, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 1 mês, semana que vem. As pessoas foram advertidas por décadas, mas as pessoas não acreditaram na pregação de Noé. Gênesis 7, 15 e 16 tem aqui a decisão divina. De toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Depois de décadas de pregação, quem é que entrou na arca? Noé e sua família e os animais. Esse texto, na língua hebraica, nos permite uma conclusão muito interessante. À primeira vista, parece que Deus fechou a porta depois que Noé entrou. Mas na língua hebraica, a ideia é a seguinte: depois que Deus entrou, ele fechou a porta. Então esse ele aqui não é Noé, é o próprio Deus. Ele entra na arca e ele fecha a porta após ele. Porque isso nos ensina de que Deus estava com a família de Noé durante toda essa trajetória. E as pessoas que não aceitaram o convite, que foi feito por 120 anos, não apenas o convite, mas uma demonstração pública ao construir esse barco enorme, quando vieram as águas do dilúvio, todas elas se perderam. Inclusive quando as águas começaram a subir, as multidões correram e batiam na porta da arca: Noé, abre-nos a porta! Mas não fora Noé quem fechara a porta. Noé não conseguia abrir a porta. Deus havia fechado a porta, ninguém mais poderia abri-la. Então nós temos na experiência do dilúvio uma porta que se fecha. Quem entrou está salvo, quem não entrou está condenado. Você percebe que aqui já há um conceito de fechamento da porta da graça? Um exemplo agora do Novo Testamento. Jesus contou uma parábola a respeito de 10 virgens. Essas 10 virgens estavam esperando o noivo chegar, para com o noivo irem para as bodas, para a festa do casamento. Todas elas possuíam
lamparinas e azeite nas lamparinas. Mas 5 delas, além do azeite nas lamparinas, haviam reserva, uma reserva de azeite. O noivo demorou a chegar. Todas adormeceram. E quando de repente veio um homem anunciando: eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. As 10 foram despertas, mas as 5 que tinham azeite de reserva acenderam suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. E as que não tinham azeite pediram as que tinham, mas elas disseram: não, se nós dividirmos, faltará a nós e a vocês. Antes vão e compram de quem vendem. E enquanto elas foram comprar o azeite, as 5 virgens prudentes se encontraram com o noivo, entraram na festa, e a Bíblia diz claramente na parábola: fechou-se a porta. Quando as 5 virgens tolas ou nécias chegaram, disseram para o noivo: abre-nos a porta. E o noivo disse: onde vocês estavam quando eu cheguei? Onde vocês estavam quando a porta estava aberta? Eu não conheço vocês. A porta não vai se abrir. Então esta parábola nos conta de que haverá um momento em que uma porta se fecha. Quem entrou pela porta está salvo, quem não entrou está condenado. Jesus disse em Mateus 25:10: saindo elas para comprar, chegou o noivo. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Você percebe que há nessa história um contexto também de fechamento da porta da graça? Então que contexto é esse? A Bíblia ensina que há um momento, há um limite de tempo para que o ser humano tome sua decisão em favor de Cristo e do Evangelho. E nós temos que estar atentos. Apocalipse 22:11, como eu mencionei há pouco, fala exatamente disso. Quando esta porta se fechar, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Ou seja, quem está salvo, continua salvo. Quem está perdido, continua perdido. Mas nesse verso há uma riqueza muito grande que talvez você não percebeu. A porta da graça se fechou. Quem está salvo não mais se perde. Mas a expressão que o Apocalipse usa é: o santo continue a santificar-se. O que isso ensina para mim e para você? Que mesmo após o fechamento da porta da graça, mesmo após declarado nossa salvação, nós continuaremos a crescer em santidade. O processo de santificação não termina quando a porta se fecha. Ele ainda avança além do fechamento da porta da graça. E ele só será plenamente completo no ato da glorificação. O que é a glorificação? É a transformação final que Deus dará aos salvos no exato momento da volta de Jesus. Aí, como diz Paulo, esse corpo corruptível se transformará em incorruptível, e o que é mortal se transformará em imortal. Aí sim, a nossa santificação será plena. Isso quer dizer que em nossa jornada para os céus, nós não podemos parar momento algum. Nós devemos estar constantemente em crescimento. E só existe crescimento ao lado de Cristo, pelas práticas espirituais, especialmente da oração e do